Salve, salve investidores, 5 horas da tarde, o pregão praticamente já está terminando. Vamos dar uma olhada como que foi o comportamento do Infut e do Dolfut. Bom, aqui eu tenho o fluxo dos big players, né? Hoje o dia todo na compra e acionou um trade na compra, né? O gatilho de compra foi acionado. Já o dólar acionou a venda e os big players também atuaram na ponta vendedora. Então, fluxo de compra no Infut, fluxo de venda no Dolfut. E a venda foi acionada no dólar. Inclusive, em relação à sua abertura, o dólar ele teve uma queda de 41 pontos. Já o índice, uma alta de 680 pontos, né, em relação à sua abertura. E no dia, uma alta por enquanto de 0,29. E o dólar com uma queda de 0,39. Vou mostrar aqui para vocês o fluxo não, desculpe, o gráfico de 15 minutos e um pouco da operação que nós fizemos hoje no Dolfut e no Winfut. Então aqui, início do pregão, abertura, próximo do gatilho de compra, aqui já acionou uma compra. Após essa compra, o trade ele andou, dá uma olhada, aproximadamente 24 pontos, né? Chegando na sua máxima do dia na região dos 606,50, né? 5,606,50. Máxima, desculpe, a máxima do dia 606,50 não. A máxima do dia foi 628,50. Chegou nessa máxima do dia, andou mais de 24 pontos, enfim, acionou o gatilho na compra. Após isso, o dólar reverteu, veio testar essa compra. Depois perdeu essa volatilidade da compra. Ou seja, não faz sentido nenhum você permanecer comprado nessa operação, já que ele perde essa vol. Veio testar a média de 9, perdeu a média de 9, veio testar de 50, perdeu a de 50 e perdeu o fechamento do dia anterior. E veio testar essa venda aqui, ó, gatilho de venda. Então, perdendo essa região dos 5.774, 75, né? 5.775,09, ele deu uma possibilidade de você entrar na ponta vendedora. Ele acionou o gatilho de venda. Então, quem está inscrito no nosso canal e acompanha o nosso estudo Quant, está por dentro dos gatilhos, né? Os gatilhos são os pontos de volatilidade, tanto no dólar quanto no índice. Então, nós temos esses pontos de volatilidade. Sendo acionados, nós entramos na operação. Então, o nosso conceito de trade é baseado em dados, padrões de movimento de preço, identificados por esses pontos que iniciam essa volatilidade. Então, o gatilho foi acionado, ele veio buscar a média de 400 períodos, enfim. Após o acionamento do gatilho, ele deu mais de 10 pontos aí de entrada, né, na ponta vendedora. E por enquanto ele está vindo testar essa região na média de 400. Então esse foi o Dolfut. Já o índice, também uma abertura com gap de baixa, né? O dólar um gap de alta, o índice um gap de baixa. Acionou a venda. Após o acionamento da venda, ele andou aí por volta de 280 pontos. Perdeu essa volatilidade nesse segundo candle, enfim. Então não faz sentido nenhum você atuar na ponta vendedora, porque o gatilho de venda foi perdido. Então o preço ficou acima dessa região dos 136, 189. Então não faz nenhum sentido você entrar vendido na operação. E foi o que aconteceu, ó. Ele veio depois romper essa abertura, né, e fechar o gap. Vem em direção ao fechamento do gap e testar também o fechamento do dia anterior, ganhando força, enfim, rompendo a média de 9 a de 50 e vindo testar o gatilho de compra. E após esse gatilho, só um instante, o telefone está tocando aqui. Após o teste desse gatilho de compra, ele perde e de novo vem testar a média de 50, de 9, enfim, ficou zigue-zagueando durante o dia, né, por essas regiões.
e acabou não acionando o nosso gatilho, né? Agora no final do pregão, mas não tem muita volatilidade, então não faz nenhum sentido estar comprado. Porém, em relação à sua abertura, ele está tendo uma alta de 0,29, então a compra se deu aqui, ó, no teste da venda. Então ele perdeu essa venda, deixou um martelo com gap para ser fechado e acionou um trade aí na ponta contrária, né? Já que ele vinha em queda, enfim, mas perdeu essa volatilidade de venda, então não faz nenhum sentido você estar vendido. E aí ele deu um trade na ponta compradora. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do mercado futuro de hoje e os gatilhos que foram acionados tanto no dólar quanto no índice. E aqui no Infut ele foi um pouco diferente, né? Ele deu uma compra no teste, né? No teste da venda. Então ele veio testar essa venda aqui, perdeu, deixou um martelo próximo a essa região. É o que eu falo para os inscritos, né? Para você verificar o padrão que ele está fazendo próximos aos gatilhos, né? Isso é importante também. Então você acaba nesse teste dessa venda, eu chamo de teste. Então ele veio testar essa volatilidade da ponta vendedora, perdeu, enfim, armou uma compra. Você poderia entrar contra a tendência, já que o ativo vinha em queda, né? Mas aqui entrou força compradora, veio o teste, perdeu o gatilho de venda, armou uma compra no gatilho de venda. Então isso aqui já é uma compra. A relação risco-retorno fica favorável porque o stop é curto. Então se você entrar comprado aqui nesse candle, a perda do gatilho é a sua saída da operação, o que não aconteceu. Ele veio até buscar durante o pregão, mas depois ele fecha acima do gatilho de venda, então confirmando essa entrada na venda e depois vindo fazer o teste da média de 9 e da de 50. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso trade baseado em dados. Se você gostou do nosso conceito ou quer conhecer melhor, seja membro, né, da nossa comunidade fechada. Mas antes de você se tornar membro, eu convido vocês a conhecer a nossa playlist. Nessa playlist tem mais de 170 operações que nós fizemos, mostrando esse conceito, mostrando como que funciona esses gatilhos, né, de compra, de venda, enfim, esses pontos de volatilidade que nós já montamos na nossa operação antes do início do pregão. E é por esses pontos que nós atuamos para armar as nossas operações. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um fechamento do mercado. E convido você a se inscrever no canal, conhecer um pouco do nosso trabalho. Enfim, uma boa tarde a todos e fiquem na paz.